Oi, gente. Domingo. Domingo sempre tem um ar de alegria no coração, mesmo que esteja nublado, que esteja chovendo. Mas parece que todo domingo foi feito para o sol brilhar. Então é uma questão de coração, não é de temperatura, nem de clima, nem de meteorologia. É de coração. Quando a gente se liga de que o domingo é o dia do Senhor, então a gente para com aquela rotina e muda e vive um dia de família, um dia de descanso, um dia de meditação, um dia de igreja. Como é gostoso quando a gente consegue fazer essa ruptura e mergulhar no espírito do dia que é o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitado apareceu para os seus apóstolos. E olha, isso é uma questão mesmo de coração, porque é impressionante como é difícil a gente se desligar dos problemas, das preocupações, enfim, a gente se desligar da gente mesmo. E a gente é que é complicado. A gente sente que podia ser tudo diferente. Então o evangelho de hoje, por exemplo, que eu repito, é São Marcos, capítulo 9, de 30 a 37, mostra que Jesus estava saindo lá da onde ele foi e aonde ele pregou e caminhou, e estava voltando pela Galileia para ir para Cafarnaum, e ele disse para os apóstolos: vamos passar meio que incógnitos, porque eu queria aproveitar só vocês, só os discípulos, para falar um pouco com vocês a respeito de mim. Vontade de falar dele, que ele sentia, vontade de se abrir, de se expressar, de pôr os discípulos a par do que ele iria viver e do que ele estava sentindo. Então ele diz: vocês disseram que eu sou o Senhor, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias. Sou mesmo. Mas eu não queria que vocês contassem, porque eu não vou cumprir ou realizar a expectativa que vocês têm. Vocês esperam um Messias mágico, super-homem, um Messias que vai mudar a realidade concreta do mundo. Mas não, o meu reino não é desse mundo. Então tudo isso ele queria dizer. Então ele preveniu os apóstolos de que ele seria traído, ia ser julgado e, fruto de uma tremenda injustiça, ele seria morto, mas que a morte dele não fosse um sentimento de derrota nem de fim, porque ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E os apóstolos, ouvindo, chegaram na casa de Pedro, que era a base deles, e de certo se limparam e se alimentaram. E quando Jesus se senta para descansar junto com eles, pergunta: vocês, quando me ouviram falar, o que vocês estavam pensando? Eu vi que vocês estavam conversando. O que vocês estavam achando disso que eu dizia? Quer dizer, eu que vim com a fama de ser tão grande e vou ser o menor de todos e vou morrer feito um condenado, um criminoso? Os apóstolos não abriram a boca, não disseram nada. Estavam morrendo de vergonha, porque enquanto Jesus falava de destruição, de morte, de humilhação, eles estavam discutindo qual deles seria o maior no reino de Deus quando Jesus o instalasse ou o inaugurasse. Eles não tiveram coragem. E Jesus, como sabia, disse: olha, no meu reino, o maior é aquele que servir a todos. É o que se fizer menor. É o que se colocar
a serviço de todos. Então, duas coisinhas que eu queria meditar com vocês. Primeiro, é o silêncio. Eles não tiveram coragem de falar, que é uma coisa, é um mal que acontece até hoje entre nós. A gente não tem coragem de falar a coisa certa na hora certa. Daí vai guardando e explode. Quando explode, fala demais, exagera, ofende, machuca. Então essa é a primeira. E a segunda é a ideia do servir. Eu estava ouvindo um dia desse pela internet, um desses blogueiros falando que ele aprendeu com um professor, com um médico, de que quando a gente serve, quando a gente se dá, a gente elabora, a gente sintetiza no corpo uma enzima, que agora eu não vou conseguir lembrar o nome, serotonina, que ele disse que é o hormônio da mãe, que a mulher, apesar de toda a dor, quando dá à luz, ela se inunda de felicidade, porque é tão grande a alegria de dar a vida. Quer dizer, dar é a certeza de conquistar o prazer. O servir é dar-se, e o dar-se é ser feliz. E é isso que queria Jesus dizer para todos nós, quando ele fala em ser humilde, em ser o último, em servir, para ser feliz. Você já pensou nisso?